Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu momento de reflexão através da Bíblia narrada, o seu momento de falar com o Senhor, de entender um pouquinho melhor, o seu momento de trazer para os dias atuais tudo que a gente lê na Bíblia, sem reversão, sem inverter valores, sem mudar o que está na palavra do Senhor, porque Deus não mudou, o pecado continua sendo pecado. As coisas erradas continuam sendo abomináveis aos olhos dele. Então que você possa ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa com sabedoria, com dignidade para poder fazer a vontade do Senhor na sua vida e não a sua vontade. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que vai ser lido. Nós vamos dar continuidade à leitura de Êxodo. E deixa aí a tua curtida, o teu comentário, compartilha, seja você também um emissor da palavra do Senhor. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Êxodo, capítulo 2, Nascimento e Educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Moisés mata um egípcio e foge para Midian. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: Com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou Faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Reuel, seu pai, este lhes perguntou: Por que viestes hoje mais cedo? Responderam elas: Um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse as filhas: Por que deixastes lá o homem? Chamai-o para que coma pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Sou peregrino em terra estranha. A morte do rei do Egito. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição.
capítulo 2 aqui resumiu muitos anos, né, em um capítulo só. Aqui a gente começa vendo que por causa daquela lei absurda que o faraó da época tinha imposto de que era para matar os meninos assim que nascessem, por causa dessa lei, aqui é claro, as mães davam um jeito de burlar, óbvio, né, porque queria preservar a vida do filho, e a mãe de Moisés não foi diferente. Moisés, ele veio lá da tribo de Levi, ele é descendente da tribo de Levi, tanto de um lado quanto de outro, né, e aqui ela ficou com ele escondido até os seus 3 meses aproximadamente, depois ela colocou ele num cestinho de betume, né, e, aliás, um cesto de junco, que ela calafetou com betume, né, e piche, para que não entrasse água. E a gente fica imaginando, né, você que tem filho, até você que não tem, mas pensa você pegar uma criança recém-nascida ali com seus 3 meses de vida, totalmente indefeso, e ter que colocar num cesto para descer um rio. Gente, não dá para imaginar o que essa mulher não sentiu. Ela queria salvar a vida do filho e foi a única maneira que ela teve ali. E é claro que a irmã ficou olhando de longe, mas mesmo assim, né, era um rio. Era o rio ali e podia ter acontecido de tudo, né? O cesto podia ter virado, podia ter vindo ali sei lá, acho que tinha crocodilo na época, naquela região e ter dado uma bocada ali, não sei, a gente imagina inúmeras situações que podia ter acontecido com esse cesto, com esse bebê. É claro que foi da permissão do Senhor, porque ele tinha um propósito muito grande na vida de Moisés, então de uma situação totalmente inusitada ali, Moisés saiu ileso e ainda foi achado pela princesa do Egito e ela acabou devolvendo para a mãe dele sem saber, né, claro, mas ela o criou, né, a mãe de Moisés, aqui não está citando o nome dela, mas vai citar mais para frente, Joquebede, uma mulher guerreira também, né, que a gente pode se inspirar nela, de tantas na Bíblia ela é uma, que foi muito corajosa e ela fez de tudo para poupar o filho, para poupar a vida do filho. Eu acredito que qualquer mãe normal faria algo parecido, né, para poupar a vida do filho, da filha e tal. Então, assim, a gente vê aqui uma mulher de virtude, uma mulher temente ao Senhor, que nós mulheres devemos ser assim, se inspirar nela, igual eu acabei de falar. E aí, ela acabou criando o próprio filho, ela recebeu um salário por isso, né? Deus ainda abençoou dela poder estar ganhando o sustento, criando o próprio filho, porque dela foi ser a babá ali do Moisés, né? E como ele tinha sido achado pela princesa, ela estava ali cuidando, fazendo um papel ali de babá e sendo até paga para isso, né? Ela amamentou e teve aquele relacionamento ali com o filho, né? Nessa situação tão inusitada, igual eu falei para vocês. E aí depois ele tem esse nome porque significa que das águas ele foi tirado, né? E a filha do faraó que deu esse nome ao Moisés. E depois aqui pulou um bom tempo e está relatando quando ele mata um egípcio e ele acaba tendo que fugir ali. Ali ele já tinha tomado consciência de que ele era hebreu, ele era criado como egípcio, mas ele era hebreu e aí ele viu o povo dele naquele sofrimento da escravidão e no ímpeto ali ele acabou cometendo um ato errado, né? Ele matou ali uma pessoa. E acabou tendo que fugir por isso. E depois também já relata aqui que ele defendeu as mulheres lá no poço, e entre elas estava sua futura esposa, né, uma das filhas de Reuel, que viria a ser o seu sogro, com quem ele aprendeu muito, com quem também ele teve um convívio muito bom. E daí depois, quando houve a morte do rei do Egito, né, depois de muitos anos, o pessoal ali, os hebreus, eles não aguentavam mais aquela situação e eles estavam clamando por um libertador. E aí aqui diz que Deus se lembrou da sua aliança, né? Não que Deus tenha esquecido em algum momento, né? Mas é um modo de dizer aqui. E ele viu as condições, ele se atentou para as condições ali dos filhos dele, do povo hebreu, do povo de Israel que estava em servidão e em escravidão já fazia muito tempo, tá bom?
E a gente vai dar continuidade, claro, na semana que vem, falando aqui do capítulo 3, e nós vamos ver mais detalhadamente ali a vida do ministério ali de Moisés, né? Porque daí ele ia ter um ministério ali com certeza, tá bom? E se você gostou do capítulo de hoje, se falou com você, se você aprendeu algo novo, deixa um comentário, manda para quem você ama, que nós possamos sempre ser pessoas de fé, aguardar no Senhor, descansar nele. Eu sei que não é fácil, né? Quando a gente está passando por uma situação difícil, às vezes alguém chega e fala, mas descansa no Senhor. É tão simples, mas não é assim que funciona. Nós temos que nos policiar muito nisso e aprender a realmente deixar o que nós não podemos fazer para que Deus faça, né? Tem que entregar a Ele, ajoelha aí no seu quarto, ou onde você puder, na sua casa, e faça esse clamor a Deus para que você consiga deixar de ser ansioso e aguardar nele, descansar nele. Quando eu falo isso, eu estou falando primeiro para mim, porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, mas assim, estou trabalhando muito isso em mim. Já fui muito pior nessa questão e hoje eu estou, com a graça do Senhor, aí aprendendo a lidar melhor com isso e a descansar no Senhor verdadeiramente, tá bom? Deus te abençoe, que Ele te proveja, que Ele te guarde, que Ele te ilumine, que Ele te governe. Deixa Deus governar a sua vida, não tem nada melhor do que isso, nada mais seguro do que isso, tá bom? Deus abençoe.